Boas tardes a todos. Estamos num tempo em que começamos a preparar o nosso quadro de decisão para o futuro. Deixem-me, portanto, ir direto ao assunto que aqui nos traz. As eleições que vamos ter agora no mês de outubro são realmente importantes. Nós passámos nestes 4 anos por um período que foi seguramente o de maior exigência e complexidade desde que vivemos em democracia. E os próximos 4 anos não serão anos de displicência, não podem ser anos que os portugueses encarem como outros quaisquer que sucedam aos mais difíceis. São anos decisivos para saber se consolidamos a transformação e a mudança que fizemos ou se, pelo contrário, deixamos muitas dúvidas e incertezas que nos fragilizem e, de alguma maneira, nos façam retroceder. Quando, ao fim de 4 anos, um governo que cumpriu o seu mandato, e sublinho isto porque é muito importante em termos de compromisso com os eleitores, em termos, portanto, de lealdade democrática, em termos de responsabilidade política. Hoje, esse resultado pode parecer banal. Estamos 2 partidos numa coligação que deram tudo o que tinham para poder ajudar os portugueses a suportar os tempos difíceis e a dar a volta à situação e a ultrapassar a crise, a chegar ao fim do seu mandato e a prestar contas. Este facto banal foi a primeira vez que aconteceu em 41 anos de democracia em Portugal. Por isso, estamos hoje a falar de futuro, porque nós hoje podemos falar de futuro com outra ambição e outra liberdade, mas estamos também a prestar contas do tempo que deixámos para trás. As duas coisas são importantes. Falar do que aconteceu e falar do que vem a seguir. Como chefe do governo, hoje encaro os portugueses, aqueles que gostam de mim e os que não gostam, os que votaram em mim e os que não votaram, nem em mim, nem no Dr. Paulo Portas, há 4 anos atrás, e posso encará-los com as costas direitas e a cabeça levantada. Posso dizer-lhes que recebemos um país sem acesso ao financiamento, um Estado que não conseguia cumprir os seus compromissos externos e que não tinha dinheiro para assumir e realizar os seus compromissos internos, pagando às empresas que o fornecem, pagando aos seus trabalhadores os salários devidos, pagando aos pensionistas aquilo a que tinham direito. Esse Estado, esse governo que nós herdamos em 2011, era o de um Estado de pré-bancarrota, de um governo e de uma administração que não tinha meios, não tinha confiança nem junto dos portugueses, nem junto dos investidores, para poder assegurar os seus compromissos. É certo que aqueles que não gostam de nós e não gostarão no futuro, não gostam também que nós recordemos o nosso ponto de partida. É importante recordar o tempo de partida, no entanto, porque qualquer pessoa sabe, qualquer pessoa isenta, não partidária, que o caminho que fizemos não é independente do ponto de partida. Ninguém começa a governar na situação ideal. Cada um começa a partir do ponto de partida que lhe foi dado. Eu não escolhi esse ponto de partida. Não fui responsável, nem posso ser responsabilizado pelo tempo de 2011. É certo que agora há pessoas que são atacadas de uma memória histórica muito peculiar.
e que resolveram encarar a história passada de forma muito diversa daquela que nós recordamos. Chegaram mesmo a acusar-me de ter chamado a Troika para Portugal. Eu já respondi a essa ousadia dizendo que aguardo a próxima revelação, que é de que foi o Partido Socialista que mandou a Troika embora. Mas as pessoas que não estão à espera dos 10 segundos de televisão para dizer que não gostam de nós e que não querem que nós continuemos a governar, as pessoas que olham para o que passou com isenção e que se preocupam com o seu futuro e com as escolhas que vão fazer, sabem que o caminho que fizemos foi indelevelmente marcado pela necessidade de cumprirmos um compromisso internacional que, estou bem recordado, tinha exigências e metas muito difíceis no memorando de entendimento e que o caminho que fizemos, portanto, se destinou a fechar esse capítulo e a andar para a frente. E foi isso que aconteceu. Hoje eu posso encarar todos os portugueses dizendo-lhes que não falhamos naquilo que era para eles mais importante. Quem, ao longo destes anos, teve receio que não chegássemos ao fim, que tivéssemos de pedir mais dinheiro e, portanto, mais resgates, que o país ficasse prisioneiro daquela tal espiral recessiva em que a economia sempre se afundava e que mais cortes seriam necessários e que não sairíamos desse atoleiro. Todos esses que prognosticaram o nosso falhanço, falharam. Porque nós conseguimos ultrapassar todas essas dificuldades sem novos resgates, sem austeridade em dobro e em triplo, como infelizmente tem acontecido, nomeadamente na Grécia, onde essa perspectiva de governo trouxe mais do que 4 primeiros ministros durante os anos do resgate, 3 resgates e dificuldades que parecem não ter fim. Esse destino não aconteceu em Portugal porque nós não deixámos, porque nós não nos demitimos, porque nós não tivemos medo dos problemas, porque nós demos a cara pelas medidas difíceis, porque nós fizemos o que tinha de ser feito, porque nós não voltámos a cara aos portugueses. Há quem diga que fomos teimosos. Eu acho que valeu a pena sermos determinados para fechar essa que foi uma das páginas mais negras da nossa história no Portugal democrático. E o que é que temos hoje? Hoje temos um país que, em vez de estar a acumular uma dívida externa à razão de 10% ao ano, duplicou em 10 anos, pelo contrário, está a diminuí-la. Porque já vamos no 3º ano consecutivo em que as nossas contas externas são positivas. E então, quando olhamos para a balança comercial, sabemos que vamos também no 3º ano, em mais de 40 anos, de excedente comercial, que era uma coisa que Portugal não tinha e não teve durante dezenas de anos. Quando olhamos para a nossa economia, verificamos que elas têm hoje outro dinamismo. Não há dúvida, a economia portuguesa está a crescer. Começou a crescer no primeiro trimestre de 2013. Ainda me lembro, quando, no verão de 2012, anunciei ao país que no ano seguinte, em 2013, íamos inverter a tendência recessiva e iniciar um período de crescimento, o que tive de ouvir dos meus opositores e dos comentadores, que não vivia neste mundo, que não fazia ideia do que estava a dizer, que estava a prometer um quadro de recuperação totalmente irrealista, que seria impossível que isso acontecesse com as medidas que estávamos a adotar. Aconteceu. A economia começou a crescer nesse primeiro trimestre,
O emprego começou a crescer nesse trimestre primeiro de 2013 e já vão mais de 200 mil postos de trabalho criados na economia, não é no Estado e no Governo, é na economia desde o primeiro trimestre de 2013 até hoje. O que significa que desde 2013 até hoje já conseguimos recuperar mais de metade do desemprego que a crise trouxe nos primeiros 2 anos do nosso governo. Sabemos também que o Estado hoje tem contas mais certas. Pagámos as dívidas atrasadas no Serviço Nacional de Saúde. Essas dívidas valiam mais de 3,7 mil milhões de euros. Eram mais de 50 as empresas fornecedoras do Serviço Nacional de Saúde que tinham ameaçado interromper fornecimentos ao Serviço Nacional de Saúde. E enquanto os nossos adversários nos acusavam de destruir o Estado Social, de desmantelar o Serviço Nacional de Saúde, nós pagávamos as dívidas do Serviço Nacional de Saúde, abríamos 7 novos hospitais, cerca de 30 novos centros de saúde, cerca de 130 novas unidades locais de saúde, aumentámos a oferta de saúde, melhorámos o acesso à saúde e ainda hoje o pude comprovar, mesmo com quem às vezes não quer ver a realidade, conseguimos que aqueles que têm doenças crónicas, mas não só, que todos os portugueses pagassem bem menos pelos medicamentos que consomem, porque consomem hoje mais medicamentos e pagam menos 300 milhões de euros no país pelos medicamentos que consomem. Defendemos, portanto, o Estado Social, pagando as dívidas da saúde e melhorando o acesso à saúde. Conseguimos fazer o que outros prometeram em 2005 e 6 anos depois ainda não tinham conseguido fazer, a não ser uma lei a dizer que haveria de ser feita a escolaridade obrigatória de 12 anos. E este é o primeiro ano em que aqueles que iniciaram em 2012, não em 2005, não em 2009, não até 2011, mas em 2012 connosco, no Governo, a escolaridade obrigatória de 12 anos. E foi por isso também que este ano conseguimos, logo na primeira fase, ter mais jovens portugueses a entrar no ensino superior. Foram mais 11% aqueles que entraram para o ensino superior politécnico e para as universidades portuguesas, porque concluíram a sua escolaridade obrigatória. E apesar dos tempos difíceis, levámos tão longe quanto havia memória a coligação que estabelecemos com todo o setor social. Nós conseguimos, através do Programa de Emergência Social, e apesar das restrições financeiras, alocar quase 1.000 milhões de euros durante 4 anos para o Programa de Emergência Social. As nossas instituições de solidariedade social tiveram o apoio ativo do Estado e do Governo para poder valer a todos aqueles que ficaram mais vulneráveis com a crise. Conseguimos reforçar o apoio social em mais de 440 milhões de euros. É verdade. Aqueles que nos acusam de destruir o Estado Social, quando olham para a realidade, não conseguem negar os factos. Os factos são o de que hoje conseguimos ter um nível de confiança e de cumplicidade muito grande com as instituições de solidariedade social, as IPSs, as misericórdias, as mutualidades, e conseguimos com isso enfrentar a crise com melhores instrumentos, com instituições mais apoiadas e, portanto, com mais recursos do que existiam antes. E conseguimos estes resultados no plano social porque realmente pusemos a casa em ordem. E hoje temos a nossa economia a crescer. E hoje temos a nossa economia a crescer
sem ser à custa de dívida. À custa de dívida é fácil. Já o disse e repito aqui. Nós só podemos avaliar o nosso desempenho quando o comparamos com outros. Não pode ser de outra maneira. Quando comparamos o que se passou em Portugal com o que se passou noutros países durante a crise, percebemos que as injustiças sociais não aumentaram em Portugal, apesar da crise, embora se tenham acentuado noutros países. Porquê? Porque nós aqui pedimos um esforço proporcionado que exigiu mais a quem mais tinha e menos a quem menos tinha. Todos contribuíram para a solução. Mas não é por acaso que os mais vocais são aqueles que se fazem ouvir mais, são aqueles que perderam mais, são aqueles que não estavam habituados, quando as crises apareciam, a contribuir mais. Contribuíram connosco. Mas quando olhamos para o passado, também podemos comparar. Nos 6 anos que nos antecederam, a dívida pública aumentou 100 mil milhões de euros. Mais que duplicou. 100 mil milhões de euros. Como é possível que num tempo em que não havia falta de dinheiro, num tempo em que os bancos ofereciam dinheiro a toda a gente e a todas as instituições, a baixo custo, como é possível que durante todo esse tempo o Estado se tenha endividado em 100 mil milhões de euros? Durante os nossos 4 anos, a nossa dívida cresceu 30 mil milhões de euros. E sabem quanto pagámos de juros pela dívida que herdámos? 33 mil milhões de euros. Digam-me agora, se pagámos pela dívida que herdámos 33 mil milhões de euros e o Estado só aumentou a sua dívida em 30 mil milhões, por que razão teremos feito nós pior com a dívida do que aqueles que nos antecederam? A comparação que estou a fazer com o passado não é para regressar ao passado, é para evitar que se regresse ao passado quando propostas idênticas às que nos conduziram ao desastre são hoje despoderadamente apresentadas aos portugueses como se não tivessem custos nem envolvessem riscos. E isso não é verdade e tem de ser denunciado. Esta proposta que hoje é feita de estimular a criação de emprego à custa da segurança social é uma aventura que tem de ser denunciada. Nós sabemos, quando olhamos para as contas que são apresentadas pelo Partido Socialista, que a sua intenção é que ao fim de 4 anos a dívida do Estado valha mais 30 mil milhões de euros do que valerá se nós ficarmos no governo a seguir o programa que apresentamos. Deixem-me só dizer, o problema é que não vão ser, nem seriam 30 mil milhões de euros a mais. Isso é aquilo que eles agora projetam. Mais 30 mil milhões de dívida para que a economia cresça mais depressa. Ora, se a nossa economia está a crescer e a criar emprego sem dívida, por que razão haveremos de pôr em risco as pensões no futuro apenas para poder financiar o consumo no presente mais do que o consumo tem crescido? É uma aventura total. E é essa escolha que hoje os portugueses vão ter de fazer. Se querem regressar a esse passado, do não tem custos significativos. É como nas autoestradas de então. Também não tinham portagens nem custos. Não, isto não custa nada a ninguém. A gente sabe qual foi o preço da fatura quando anos mais tarde tivemos de a pagar. É sempre assim. Com o dinheiro do povo, há quem seja muito generoso. Nós temos procurado ser muito rigorosos com o dinheiro do povo. Porque o povo paga sempre em dobro ou em triplo o voluntarismo e as aventuras. O que é que nós queremos, portanto? Nós queremos que a nossa economia continue a crescer sem dívida.
Como é que isso se faz? Com os instrumentos que nós criamos. Nós temos propostas muito concretas que não trazem mais custos para a segurança social, mas que ajudam a acelerar a criação de emprego. Temos o programa Contratação Ativa, que visa justamente isso. Se o Estado já hoje tem na Segurança Social um encargo com subsídios de desemprego, então, se as empresas oferecerem emprego a um desempregado que está a receber esse subsídio, a Segurança Social, em vez de continuar a pagar o subsídio de desemprego, utilizará o dinheiro pelo período restante para compensar quer a empresa, quer o desempregado que passou a ter emprego. Quanto é que isto custa? Zero. Se ele não tivesse emprego, iria continuar a receber o subsídio de desemprego. A despesa para o Estado é a mesma. Qual é a diferença? É que no fim desse período, essa pessoa, esse português, passará a estar empregado e, portanto, muda de condição, podendo melhorar o seu rendimento e deixando o Estado sem a necessidade de continuar a gastar para futuro outros subsídios, como aqueles que nós duplicámos no tempo, como foi o subsídio social de desemprego. Podemos, portanto, criar mecanismos para que as empresas acelerem a criação de emprego sem que isso constitua um risco para a segurança social. E queremos também continuar um trabalho importante de qualificação dos nossos jovens, qualificação das nossas empresas. Teremos um volume de fundos europeus muito significativo, destinado pela primeira vez estritamente a melhorar a produtividade e a competitividade das nossas empresas. Mas também disponível pela primeira vez, porque é a primeira vez que acontece, com a possibilidade das instituições do setor social serem apoiadas, quer em inovação social, quer relativamente ao seu trabalho corrente. Será a primeira vez que as instituições de solidariedade social poderão candidatar projetos a fundos europeus. Nós olhamos, portanto, para o futuro com muita confiança, porque sabemos que fizemos mais do que era preciso para que o futuro nos chegue com mais prosperidade. Nós não estivemos cá apenas, insisto, a arrumar a casa. Não estivemos apenas a limpar os cacos. Estivemos também a semear as condições para crescer e para crescer com mais igualdade de oportunidades, com mais rendimento, com mais aposta nas famílias e com mais apoio para aqueles que querem ter mais filhos, para aqueles que querem contribuir para que o país seja mais sustentável no futuro. Quero, portanto, deixar-vos aqui a finalizar uma mensagem de muita confiança. Até porque sei que aqui, neste almoço, estão muitas pessoas que apoiam a coligação e que, portanto, são do PSD e do CDS-PP, mas também estão muitas pessoas que não são do nosso quadro partidário, que têm responsabilidades associativas e empresariais e que vêm à procura de saber o que pensamos e como vemos o futuro, para eles próprios poderem formar o seu juízo para o futuro. Deixem-me dizer-lhes, se nós conseguimos o que conseguimos até hoje, nas condições de adversidade como nunca ninguém enfrentou nestes 41 anos de democracia, imaginem agora o que poderemos fazer em condições de mais normalidade, porque lutámos tanto para que acontecessem. Nós sabemos o que queremos, sabemos o que conseguimos e sabemos para onde queremos ir. E dizemo-lo com muita simplicidade. Mas também sabemos o que não queremos e para onde não queremos ir. E ficaremos muito à vontade com a decisão dos portugueses. Nós não queremos voltar a pôr em risco o Estado Social. Nós não queremos que as empresas
tenham de fechar as suas portas por não conseguirem ter acesso a financiamento, porque o Estado não se soube comportar de acordo com a parcimónia, com as disponibilidades, com as possibilidades que o país tem. Nós não queremos voltar a oferecer aos portugueses um quadro de aumento de impostos e de corte de rendimentos apenas porque não quisemos enfrentar a realidade e quisemos seguir o caminho da demagogia fácil e do facilitismo. Isso nós não queremos. E sejam ou não apoiantes do PSD ou do CDS-PP, tenho a certeza que todos reconhecerão essa característica. Connosco não haverá riscos para o Estado Social. Connosco não haverá mais dívida a crescer no futuro. E ela está a baixar há 3 trimestres consecutivos. Connosco, o combate às desigualdades irá fazer-se aonde é preciso, oferecendo mais acesso à educação e melhores qualificações, mas também combatendo os privilégios, seja no sistema financeiro, seja no sistema económico e nas empresas, seja na maneira como o Estado se comporta. Se queremos combater as desigualdades, temos de combater os privilégios que as perpetuam. Hoje, aqueles que nos acusam de não ter lidado bem com o problema do Banco Espírito Santo, porventura foram os mesmos que há 5 anos atrás resolveram nacionalizar o BPN. E quando nacionalizaram o BPN, fizeram de todos os portugueses os lesados do BPN. Porque todos os portugueses pagaram até hoje mais de 2.700 milhões de euros por essa nacionalização e ainda vão pagar quase outro tanto nos próximos anos. Nós sabemos que vai ser assim. Os que nos criticam hoje por termos lidado mal com a resolução do Banco Espírito Santo eram, porventura, aqueles que gostariam, como no passado, que se desse ordens à Caixa Geral de Depósitos para usar aquilo que é um instrumento público da maior importância para salvar um grupo económico como era o Grupo Espírito Santo. E se o BPN representava 2% do mercado bancário em Portugal, o BES representava mais de 10 vezes esse valor. Se nós tivéssemos feito aquilo que foi feito no passado, dando instruções à Caixa Geral de Depósitos para salvar o Grupo Espírito Santo, para evitar com isso problemas no Banco Espírito Santo, nós teríamos, com certeza, salvaguardado os depósitos, como também fizemos. Mas teríamos posto os portugueses todos como lesados do Grupo Espírito Santo. E isso o país não tinha capacidade para digerir. Aqueles que nos criticam, portanto, por não ter feito o que se fez no passado, esquecem-se de dizer aos portugueses que o que se fez no passado foi usar muito dinheiro público para defender o indefensável e para perpetuar privilégios na sociedade portuguesa. Isso connosco não haverá também. Torna-se, portanto, muito fácil a escolha. Depois de tudo o que passou, das lições que tivemos dentro de casa e das que podemos observar noutras casas, como aconteceu na Grécia, a nossa escolha é muito simples. Eu sei o que escolheria no lugar dos portugueses. Mas viverei muito tranquilo com a escolha dos portugueses, porque confio neles, sei o que lhes custou ultrapassar esta situação e sei que a última coisa que desejam é voltar atrás e impedir
nesta altura, que todos os sacrifícios que fizeram possam ser atirados pela janela fora. É por isso que eu confio na decisão dos portugueses e é por isso que eu sei que esta coligação faz a proposta que melhor defende o interesse dos portugueses, dos que são do PSD e dos que não são, dos que são do CDS-PP e dos que não são, de todos os portugueses. E governaremos daqui para a frente, se essa for a sua vontade, como fizemos até aqui. Não para os nossos militantes, nem para os nossos amigos, mas para todos os portugueses, quer tenham votado ou não tenham votado em nós. Muito obrigado. Viva Portugal!